Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Rafael Panonco, analista-chefe da Toro Investimentos, especialista no mercado de bolsa de valores. Nosso assunto de hoje é clássico, é um assunto que afeta 100% das pessoas que entram no mercado de bolsa de valores. Por que o iniciante perde dinheiro na bolsa de valores? Vocês já pararam para reparar que a grande maioria das pessoas que entra na bolsa de valores tem uma noção errada do que é o mercado, acredita que vai ganhar muito dinheiro no curto espaço de tempo e diante de tudo que ela aprende de errado por aí, ela acaba no único caminho, que é o caminho da perda de dinheiro, e eu tô aqui para tirar você dessa. É isso mesmo. Eu quero ensinar você a não perder dinheiro como a grande maioria dos iniciantes. Eu quero ensinar você a se distanciar dessa manada. Esquece. Deixa essa galera que perde dinheiro embora, vamos pelo caminho correto e é isso que eu trago para você. Nós vamos ter 3 aulas, essa é a primeira, nós vamos dividir em assuntos diferentes. Eu tenho certeza que você vai aprender o conteúdo que eu trago e vai me dar razão ao final dessas 3 aulas e já vai ter uma noção totalmente diferente do que é o mercado e conseguir se afastar da manada que perde dinheiro. Primeira coisa que as pessoas ignoram e levam ela a perdas é a falta do conhecimento específico para aprender a fazer os seus investimentos na Bolsa de Valores. É isso mesmo, eu criei uma metodologia que ela é baseada em 4 pilares. O pilar do conhecimento, do planejamento, da estratégia e da disciplina. E as pessoas ignoram totalmente o pilar do conhecimento. Porque quando você entra no mercado, quando você experimenta uma operação na bolsa, muitas vezes você ganha. Ou seja, comprei um papel a 10, vendi a 10,50 no dia seguinte, por exemplo. Nossa, ganhei mais do que a renda fixa me paga. As pessoas fazem essa comparação, mas você não deve comparar renda variável com renda fixa. Então, as pessoas acabam acreditando que aquilo ali é fácil e ela consegue fazer recorrentemente. E é aí que está o problema, isso não acontece. É o que eu chamo de maldita sorte do iniciante. Então, primeira coisa é a falta do conhecimento, nós vamos falar isso numa aula específica. O segundo ponto, onde eu vejo que a maioria das pessoas acaba perdendo dinheiro, é a completa falta de noção do básico da matemática, porque ela começa a fazer operações que, na lógica da matemática, não tem como ser vencedor no longo prazo. Ou seja, o que eu estou falando? É ganhar pouco e perder muito, é se alavancar numa única operação. Então, as pessoas acabam buscando o pulo do gato, a fórmula mágica. E desculpa, vou jogar um balde de geografia agora em você. Isso não existe. Não existe fórmula mágica. Não existe o pulo do gato. Existe você criar uma metodologia operacional, executá-la, ter a disciplina de executar e colher os seus resultados. Então, quando as pessoas vêm para a Bolsa de Valores, elas querem ganhar muito dinheiro no curto espaço de tempo. Então, elas cometem o erro de não diversificar, de colocar todo o seu capital numa única operação, de se alavancar. Então, esse é um grande erro que eu vejo que as pessoas perdem dinheiro e eu vou trazer para vocês na próxima aula. Nós vamos falar só sobre gerenciamento de risco. Agora, o assunto dessa aula é a autossabotagem. Exatamente. Isso é o que leva as pessoas a perderem dinheiro, porque elas começam a se autossabotar, elas criam argumentos para respaldar uma atitude irracional. E elas começam a ignorar coisas básicas, coisas que elas não aprenderam lá naquele pilar do conhecimento que eu mencionei para vocês. Então isso é fator determinante para você conseguir ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então, vamos partir do princípio que você está começando na Bolsa de Valores agora, você não sabe por onde vai. Você está escutando muita gente falar que Bolsa de Valores é longo prazo, já viu aquele vídeo que eu falei sobre o que é longo prazo, então não perde, vai lá assistir. Você está vendo
A grande maioria indo nessa direção. Tem um público que vai para as operações de curto prazo, que são as operações que eu gosto de fazer, ou seja, é o swing trade, são operações curtas que vão de 1, 2, 3, uma semana, máximo 15 dias e proporcionam um bom retorno em relação ao capital aportado. Mas vamos separar. Você não deve ter uma única modalidade. Você está começando, você precisa experimentar. Então, como é que você vai experimentar? Eu vou montar uma carteira de longo prazo. E aí, como que eu monto uma carteira de longo prazo? Primeira coisa, diversificar os setores. Você nunca vai alocar num único setor. Segunda coisa, criar um checklist com os motivos que você entrou naquela empresa. Os motivos pelo qual você comprou aquele papel, se tornou sócio daquela empresa. Por quê? São os motivos que vão manter você como sócio. E a partir daí você vai acompanhar a vida da empresa, os fatos relevantes, os balanços trimestrais. Para quê? Para ver se os motivos dos quais você entrou, comprou aquele papel, permanecem sólidos, edificados. Por quê? Se em algum determinado momento você vê que os motivos dos quais você escolheu para entrar naquela empresa, eles foram desfeitos, provavelmente você tem que ligar o seu sinal de alerta, olhar para a sua carteira e fazer uma nova análise. Mas como que eu vou fazer isso se eu sou iniciante? Primeira coisa, você vai buscar relatórios específicos sobre essas empresas. A minha equipe fornece relatórios sobre essas empresas onde você consegue ler uma ou duas páginas e saber exatamente do que ela o que ela faz, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e os pontos de atenção. A partir daí, você consegue montar o seu portfólio. Não precisa ser nenhum economista, nenhum expert sobre análise de valuation, mas você consegue sim montar uma carteira de longo prazo e aí você vai acompanhar os fatos relevantes que a empresa divulga e também trimestralmente o resultado dessa empresa com o nosso comentário. Agora, vamos olhar para outra modalidade, que é a modalidade de curto prazo, de swing trade, que eu mencionei que eu gosto. Essa modalidade é um pouco diferente. Não me interessa muito focar nos fundamentos daquela empresa, porque eu quero buscar o quê? As pequenas oscilações de preço que acontecem diariamente. Não estou falando de day trade, estou falando de swing trade, ou seja, eu vou comprar o papel hoje e vou colocar o meu objetivo e o meu stop loss e vou acompanhar a operação a partir daí. Como que eu compro? Então, o swing trade, ele utiliza basicamente análise técnica para você identificar os pontos de entrada e os pontos de saída. Eu ensino isso em outras aulas. Então, se até é o seguinte, escolhi o swing trade, e agora, como que eu vou fazer? Você vai pegar o capital alocado no swing trade para as operações de curto prazo e você vai dividir ele por 3. Vou dar um exemplo. 30 mil reais, eu vou ter 10, 10 e 10. Eu vou diversificar no swing trade também. Não vou pegar os 30 mil e colocar numa única operação. Você que está iniciando agora. A partir daí, eu vou pegar 10 mil reais e vou alocar numa operação sempre a favor da tendência. Você vai aprender como fazer a leitura da tendência. Se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa, eu ensino isso. Então você consegue sim identificar a tendência e saber, através da análise técnica, o ponto certo de comprar o papel. A partir do momento que você compra um papel, né, estou dando o exemplo aqui de uma tendência altista, você vai colocar o seu objetivo e o seu stop. Para os iniciantes, eu recomendo não ter stop superior a 10%. E aí um ponto que eu acho que é o mais importante desse vídeo, dessa aula. Você vai precisar monitorar, acompanhar de perto duas coisas que são essenciais. Primeira, taxa de acerto. Segunda, relação gain-loss. O que é o gain? O gain é o seu objetivo. Saiu da operação no objetivo, no lucro. O loss é sair da operação com pequeno prejuízo, ou seja, saiu no loss. Vou dar um exemplo. Comprei em determinado ativo a R$10, o meu gain estava em 11, ou seja, eu estava buscando 10%, e o meu loss estava em 9,50, eu estava aceitando perder 5%. Então era uma operação que eu buscava para ganhar 10% ou perder 5%.
Ou seja, eu tenho uma relação gain-loss de 2. Ou seja, 2 para 1. Ganhar 10, perder 5. Então, você vai ter a estatística das suas operações acompanhando muito de perto a relação gain-loss e a taxa de acerto. Por que isso? Isso vai ajudar você a identificar pontos de ajuste que você precisa fazer no seu gerenciamento de risco. Não vamos criar regras, rotular gerenciamento de risco. Tem pessoas que falam assim, não, uma relação risco-retorno boa é 3 para 1. O que é 3 para 1? É você ter um gain de 3 vezes o tamanho do seu stop. Ou seja, eu vou ter um stop de 5%, o meu gain tem que ser de 15%. Eu não gosto de rotular isso. Tem operações às vezes que você vai ter 1 para 1, tem operações às vezes que você vai ter um 2 para 1, tem operações às vezes que você vai ter um 5 para 1. Nós vamos tratar a média. Você vai pegar todas as suas operações de gain e vai ter a sua média das operações de gain e a sua média das operações de loss. Na média, o que eu sugiro é que você tenha uma relação de 1,5. Ou seja, um exemplo, 15% de gain para 10% de loss. E aí, a taxa de acerto, Panonco, como é que fica? Exatamente. Por que eu escolhi 1,5? Porque a tua taxa de acerto ela vai girar em torno de 60%, quem sabe até 70% no máximo. Estratégias com uma relação gain-loss muito alta, quando eu entro na operação, eu entro para ganhar 30%, aceitando perder 10%, normalmente elas têm taxa de acerto baixa. Você vai ter uma taxa de acerto 35%, 40% no máximo. Qual é o problema disso para o iniciante? Ele começa a perder a confiança, ele começa a questionar se aquela estratégia realmente funciona. E aí que entra a autossabotagem. Ele começa a não respeitar o stop. Ele começa a transformar uma operação que ele deveria ter tomado um stop, ele começa a transformar numa operação de longo prazo, colocando lá na carteira dele de longo prazo. Então isso é extremamente prejudicial para você que está começando na bolsa agora. Então vamos lá, vamos fazer um resumo rápido. Você vai monitorar taxa de acerto, relação gain-loss. Na média das suas operações de gain e a média das suas operações de loss, você deve ter uma relação de 1,5. E a tua taxa de acerto deve girar entre 60% e 70%. Pode cair um pouco? Pode. Às vezes o mercado vai estar numa zona de congestão, não vai ter uma tendência clara, a tua taxa de acerto vai cair para 55%, até de repente 50%, mas com 50% você ainda é vencedor, porque a sua relação gain-loss é 1,5. Então quando você ganha mais, quando você ganha mais, quando você perde menos. Mas o ideal é que você mantenha sua taxa de acerto entre 60% e 70%. Tem estratégias que trabalham com taxa de acerto elevada. É isso mesmo. Estratégias com taxa de acerto de 85%. Porém, quando ela perde muito. Ganha. Quando perde, devolve grande parte do que você ganhou. Ou seja, ela tem uma relação gain-loss bem abaixo de 1. Eu acho ruim para quem está começando. Apesar de que o ganhar, né? Dei um gain, fiz outro gain, você tem uma sequência de gain, mas quando perde, você devolve muito para o mercado. E isso acaba abalando o emocional. E também cria um vício que é as pessoas acreditarem que a bolsa é fácil, porque você está sempre ganhando. É gain atrás de gain. E isso é ruim. Então, eu sugiro para você manter a sua taxa de acerto entre 60% e 70% com uma relação gain-loss de 1,5. Claro, estou falando na média. Você vai fazer essa estatística na média das suas operações. Então, quando as pessoas ignoram isso, quando elas se auto-sabotam, não respeitam essa estatística, elas perdem dinheiro na bolsa. E esse foi o assunto dessa aula. Se você gostou desse vídeo,
dá um like para mim, aproveita, se inscreve no meu canal, ativa as notificações que você vai ser avisado toda vez que eu tiver um vídeo novo. Eu agradeço a sua audiência e no próximo vídeo nós vamos falar dos outros 2 motivos que as pessoas acabam perdendo dinheiro na bolsa. Eu acho muito importante para você que está começando, você ter uma noção muito clara do que são esses obstáculos que as pessoas acabam não conseguindo transpor e acabam desistindo de investir na bolsa. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.